nosso culto de ensinamento da Palavra de Deus, onde hoje estaremos meditando sobre a pessoa de Isaac, o filho da promessa, onde Deus tinha já determinado entre Abraão e Sara, aonde geraria essa criança, aonde o próprio Deus coloca o nome a ser chamado, que seria e é Isaac. E eu convido os irmãos neste momento a abrir a palavra do Senhor em livro de Hebreus, no Novo Testamento, Hebreus capítulo de número 11, aonde nós iremos fazer menção da palavra do Senhor, não é? Hebreus 11, 18 vai nos dizer a palavra do Senhor. Sendo-lhe dito, em Isaque será chamada a tua descendência, considerou que Deus era poderoso para até dos mortos o ressuscitar. E daí também em figura ele o recobrou. Pela fé, Isaque abençoou Jacó e Esaú no tocante às coisas futuras. Então aqui na carta aos Hebreus, a Bíblia vai falar referente à pessoa de Isaac, onde os textos que nós mencionamos, que Isaac era aquele que receberia, não é? Através da geração de Isaac, vindo do seu filho Jacó, a grande descendência, não é, abraânica. Bom, irmãos, vamos fazermos aqui menções mais da palavra do Senhor, em livro de Gênesis, aonde também vamos ler a palavra do Senhor. Gênesis 17, capítulo 17, o versículo de número 19 e até o versículo Gênesis 17, versículo 19 até o versículo de número 21. Amém? Os irmãos tiverem a Bíblia, acompanhem também essa leitura. Diz assim a palavra do Senhor, versículo 19: E disse Deus: Na verdade, Sara, tua mulher, te dará um filho, e chamarás o seu nome Isaque. E com ele estabelecerei o meu concerto por concerto perpétuo para a sua semente depois dele. E quanto a Ismael, também te tenho ouvido, eis aqui o tenho abençoado. E faloei frutificar, e faloei multiplicar grandissimamente. 12 príncipes gerará, e dele farei uma grande nação. O meu concerto, porém, estabelecerei com Isaque, o qual Sara te dará neste tempo determinado no ano seguinte. Louvado seja o nome do Senhor. Então aqui nós temos a outra referência, a qual de uma forma aonde Deus diz para Abraão sobre o filho que iria nascer, o filho da promessa, o filho que era o filho que Abraão estava desejoso juntamente com a sua esposa, a Sara. E nós vamos ver que Isaac, ele tinha o seu nome, e o significado do nome Isaac significa riso, ou aquele que ri. Então nós vamos ver que esse nome significa uma alegria, uma felicidade, não é? Foi assim que quando Sara gerou e quando Sara deu à luz a Isaac, foi exatamente esse sentimento que teve de alegria, de felicidade, de gozo, de receber a promessa em meio de uma circunstância que era uma circunstância onde aos olhos naturais, ao estado físico, era e se fazia impossível, não é, uma mulher de 90 anos dar à luz e um homem de 100 anos virar pai. E vamos aqui então decorrer um pouco aqui nessa mensagem, porque o nosso objetivo é falar da pessoa de Isaac.
Gênesis 17, o versículo 19, onde nós já fizemos a leitura da palavra também, e disse assim: na verdade, Sara, tua mulher, te dará à luz um filho, e lhe chamarás Isaque. Então, isso mostra a pessoa de Isaque, foi o nome que Deus também disse para Abraão colocar o nome, não é? No seu filho de Isaque, que nós já dissemos aqui, é aquele que ri, ou riso, não é? É uma expressão de alegria, de felicidade. Então, Isaque era aquele que geraria em torno de que todos que ouvissem e vissem o testemunho de Sara e de Abraão para o nascimento de Isaque, todos se alegrariam e ririam muito desse acontecimento. Uma mulher estéril de 90 anos gerar um filho e Abraão de 100 anos virar pai, só pode realmente a gente ter certeza que foi as mãos de Deus, não é? Vamos mais adiante então aqui, meus irmãos, para nós entendemos aqui também algumas curiosidades, né, dessa história. Um fato interessante também é que Abraão e Sara, eles riram no momento que ainda a promessa não havia chegado. E nós vamos ver alguns versículos aqui que mostram também o posicionamento de Abraão e de Sara antes do nascimento de Isaque e antes de Sara ver a fecundação no seu ventre. Então nós vamos ver que Sara e Abraão, devido à sua idade avançada, eles riram da circunstância, não é? Sabendo para eles mesmos, pelas suas estruturas, que seria impossível gerar. Gênesis 17, versículo 17. Abra comigo. Gênesis 17, versículo 17. Ao que se prostrou Abraão com o rosto em terra, e riu-se e disse no seu coração: a um homem de 100 anos há de nascer um filho, dará à luz Sara, que tem 90 anos. Então foi a indagação de Abraão, não é? Um homem de 100 anos, a sua esposa de 90, dará à luz e virará pai, né? Não é muito isso impossível, não é isso absurdo de se imaginar, não é? E Gênesis 18, versículo 12. Abra comigo a palavra do Senhor. Gênesis 18 e o versículo de número 12. Olha o que diz. Sara então riu-se consigo, dizendo: terei ainda deleite depois de haver envelhecido, sendo também o meu senhor já velho. E Sara tinha o mesmo pensamento de Abraão. Abraão, ele é o pai da fé. Sara, por sua vez, era a esposa de Abraão e também vivia por fé, vivia por promessa de Deus, pela esperança das promessas do Senhor ver se concretizar na vida desse casal. Então, olha o cenário como que era, não é? Olha o cenário que Isaque nasceu. Isaque nasceu num cenário onde os seus pais já tinham de idade, mas tinham a promessa. E Isaque, ele nasce onde a circunstância era impossível. E por isso que a Bíblia vai nos dizer em Gênesis 21:6. Olha o que a Bíblia vai dizer em Gênesis 21:6 quando Sara ela menciona esse texto aqui. Olha o que Sara fala. Pelo que disse Sara: Deus preparou riso para mim, todo aquele que ouvir se rirá comigo. Não é? Que coisa grandiosa é o reconhecimento do servo, da serva de Deus, a saber que as promessas elas se cumprem no tempo de Deus, as promessas elas acontecem pela vontade do Senhor. Então Sara disse, quando as pessoas verem Isaque, não é? A amamentação de Isaque com uma senhora de 90 anos, as pessoas vão rir, vão se alegrar e vão ver realmente que foi o Senhor que presenteou, né? Foi o Senhor que abençoou esse relacionamento de Abraão e de Sara, que através de Isaque geraria depois Jacó e Esaú, e depois Jacó que foi aquele abençoado por seu pai Isaque na velhice, aonde geraria os seus filhos, e dos seus filhos temos a história de José no Egito, os seus irmãos e as tribos, não é? As 12 tribos através da descendência. Então nós vamos ver uma história impactante, aonde Deus
faz cumprir a grande nação, as estrelas do céu, as areias da terra. E nós vamos ver, irmãos, que maravilhoso que é. E decorrendo já todo esse texto, nós vamos ver então que Isaac nasce nesse cenário. Isaac não é o primeiro filho de Abraão, mas é o segundo filho. Mas Abraão e Sara só tiveram um filho, que é Isaac. Mas Abraão teve no primeiro... o filho que veio de Abraão foi com Agar, Ismael. Ismael nasceu de um relacionamento entre Abraão e Agar, aonde quando eles acharam, no momento que eles acharam que não poderiam mais gerar, Sara teve a ideia de tomar o seu próprio jeito. E aí entregou a sua serva, não é, para o seu esposo Abraão, e ali Agar deu à luz a Ismael. Então Ismael é o primeiro filho de Abraão. E Abraão depois recebeu a promessa do Senhor e gerou Isaac, né? Sara gerou Isaac e Abraão ali se tornou pai, mais uma vez. Mas a Bíblia faz questão de dizer, onde nós lemos, que Abraão no primeiro filho veio Ismael, mas Isaac era o filho da promessa. Isaac era aquele que Deus já tinha determinado as bênçãos, né? As gerações futuras, que viriam os hebreus e depois dos hebreus os israelitas hoje que nós conhecemos, não é? Então, nós vamos ver então Isaac crescendo no lar abençoado. Isaac cresceu em torno de promessas, em torno de bênçãos. Isaac foi crescendo. E a Bíblia vai dizer que chega um momento que Deus ele põe o pai Abraão numa prova, aonde fala para Abraão oferecer o seu filho como sacrifício, levar ao holocausto. E nós vamos ver então que há um momento muito difícil. Diz historiadores que Isaac tinha aproximadamente 20, 25 anos nessa época, não é? Então já era um homem, já um jovem, já que tinha total consciência do que iria acontecer através desse sacrifício. Então Deus ele faz com que Abraão leve o seu filho para o monte, e ali Abraão ele vai com seu menino, com seu filho, junto com seus servos, seus criados, e ali Abraão ele leva o cutelo, ele leva a madeira, ele leva o fogo e leva o seu filho Isaac para o sacrifício, porque foi assim que Deus iria provar Abraão, para ver onde estava a fé de Abraão. E foi através deste ato de obediência de Abraão que Deus fez Abraão agora ser reconhecido como o pai da fé, aquele que não negou aquilo que Deus estava pedindo. E a Bíblia vai dizer então um fato interessante, que Isaac já pôde presenciar desde do seu nascimento, que era um nascimento onde as circunstâncias eram impossíveis, né, de pais de idade, mãe estéril. Então ele já nasceu já em torno dos milagres e foi crescendo, e naquele momento Abraão foi testado por Deus a oferecer o seu filho. E o que acontece? A Bíblia vai dizer que Isaac ele olha para aquilo que o seu pai estava levando para o sacrifício, que era o cutelo, que era a lenha, que era o fogo. E Isaac fala: pai, aqui está o cutelo, aqui está a lenha, aqui está o fogo, mas cadê o cordeiro para o sacrifício? E a Bíblia vai dizer então que Abraão diz para o seu filho: Deus, ele proverá, né, o cordeiro. Então isso mostra mais também a fé de Abraão. Mostra que Abraão sabia que, como nós lemos em Hebreus 11, que até dos mortos Deus ressuscitaria, não é? Porque a promessa de Deus ela não morre, ela não vai dar por encerrada. Então Abraão sabia que através de Isaac, das gerações de Isaac, das suas descendências, viria uma grande nação. Então Abraão sabia que de alguma maneira Deus providenciaria o cordeiro. Então Abraão ali cria que mesmo se ele tivesse matado Isaac naquele sacrifício, Deus ressuscitaria Isaac, porque Isaac faz parte de uma promessa de Deus. Então é isso que é importante, né? Nós temos também uma promessa de Deus. Vamos lá, vamos mais adiante.
Então a Bíblia vai dizer então que quando Abraão ele prepara o holocausto, prepara a madeira, coloca Isaac em cima das madeiras, amarra Isaac. Na hora que Abraão vai colocar a faca, o cutelo em Isaac, a Bíblia diz que o anjo grita do céu: Abraão, Abraão. E Abraão vira-se: não se faz isso com um menino. E Abraão ele para. E naquele momento Abraão ele para e vê um cordeiro que já estava ali preso, que substituiria o seu filho Isaac, não é? Porque Deus naquele momento, antes da consumação do sacrifício, Deus viu a fé de Abraão. Deus viu o coração de Abraão em obedecer a Deus em primeiro lugar. Logicamente que nosso Deus não é Deus de morte, não é Deus que faz com que a pessoa venha a cometer esse tipo de sacrifício. Nosso Deus não faz isso. Então Deus estava testando Abraão. Então Isaac, que eu quero dizer, Isaac ele presencia mais uma vez o milagre. Isaac presencia mais uma vez esta fé ativa do seu pai e para si mesmo. Porque se Isaac tinha 20 anos, vamos supor, de 20 a 25 anos, e seu pai 100 anos de idade, 120 anos de idade, irmãos, como um homem daquela idade conseguiria conter um jovem que não quisesse ali ser amarrado? Não tem como, não é? Isaac com certeza poderia fugir, mas Isaac ele foi obediente também. Isso mostra o caráter e a fé de Isaac, que ele tinha também em saber que Deus providenciaria um cordeiro em seu lugar. E mesmo que viesse a morte, Deus faria ressuscitar também. E isso mostra uma das qualidades de Isaac, deste filho da fé, não é? Deste filho da promessa, a qual nos traz referência no Novo Testamento, no Antigo Testamento. E Isaac gerou ali filhos, não é? Isaac, com 40 anos, ele se casa com Rebeca. Rebeca também, da mesma forma, era estéril, como a mãe de Isaac, era estéril. E Deus abençoa através da oração de Isaac. Deus abençoa a madre de Rebeca, e Rebeca, mesmo sendo estéril, ela gera Esaú, ela gera Jacó, e são os filhos de Isaac. E nós vamos ver então a família de Isaac crescendo agora já passa para uma outra linhagem, não é? A família de Isaac agora, com a sua esposa Rebeca e seus 2 filhos, e tão grandioso que é. E nós vamos ver então que se passa o tempo, e o tempo já Isaac já tem uma idade, e chega o momento de Isaac ter que abençoar o seu filho primogênito. E o primogênito era Esaú, e Jacó era o segundo filho. E a Bíblia fala que Jacó nasceu segurando o calcanhar de Esaú, eram gêmeos. Então, mas Deus já tinha uma promessa também na vida de Jacó, que foi o segundo filho de Isaac, assim como Deus também tinha uma promessa na vida de Isaac, que foi o segundo filho de Abraão. Então Deus ele não age por circunstâncias óbvias, mas Deus age por promessas. Então é assim que nós vivemos a nossa fé. Nós vivemos em fé em torno de promessas, em torno daquilo que nós sabemos que aquilo que o Senhor prometeu há de se cumprir, independente do ambiente, das circunstâncias, da geografia. Deus ele age em torno das suas promessas, e a promessa de Deus ela se cumpre, assim como se cumpriu na vida de Isaac. Isaac chegou o momento dele ter que abençoar também, porque é uma tradição judaica. O pai, antes de fechar os olhos, antes de morrer, ele abençoa o seu primogênito e derrama todas as bênçãos sobre a vida do primogênito. Então o primogênito tem a maior bênção, e assim seria com Esaú. Mas devido às circunstâncias que acontecem, algumas circunstâncias que eu não queria fixar nisso agora, vou deixar para outras meditações. Então Isaac agora abençoa Jacó, e abençoando Jacó, já chega o momento de Isaac
falecer, não é? Devido à sua idade, a vista já não enxergava mais, era muito fosco, não tinha visão nítida, então chegou numa idade. Então o que eu queria fixar sobre a pessoa de Isaac, meus irmãos. Isaac nasceu em torno de uma promessa. Isaac, ele permaneceu fiel a Deus. Isaac não se rebeliou quando o pai ia colocar ele no holocausto do sacrifício, chamado por Deus. Então nós vamos ver um jovem, um adolescente, uma criança que cresceu em torno do milagre, em torno da fé. E tão maravilhoso é isso, irmãos, quando os nossos olhos estão focados no alto, não é? Quando as coisas estão difíceis nessa terra, quando as coisas estão vivendo em circunstâncias tão adversas, nós não podemos esquecer de olhar para o céu, porque lá é o paraíso final. Nós não podemos esquecer das promessas, porque foi de lá, do trono branco da justiça, onde está o Deus Todo-Poderoso, o Deus vivo que nós servimos. É de lá que veio as promessas, é de lá que vem o socorro, é de lá que vem o auxílio. Então Isaac viveu em torno disso, em torno de milagres, não é? Muitos que têm ouvido agora essa mensagem, talvez você nasceu em torno de um milagre, você está vivo, você está enfrentando as lutas e vencendo porque você vive em torno de uma promessa, de um milagre de Deus, daquilo que Deus já determinou desde o ventre da sua mãe, daquilo que Deus já tinha determinado, não é? E agora nós vivemos em torno de promessas de Deus. Então, da mesma forma que Isaac foi fiel ao Senhor, e Isaac passou por adversidade, Isaac, ele herdeu do seu pai as bênçãos. Abraão era próspero, Abraão tinha pastores, tinha camelos, tinha animais, Abraão tinha criados, Abraão tinha um monte de funcionários, exércitos que estava por detrás de Abraão. Abraão era um homem próspero, Isaac herdou tudo isso. E mesmo herdando, Isaac teve momento da sua idade que teve falta de água, teve seca na terra. E Isaac sentiu também, porque nós não estamos imunes a isso não é? Nós temos momentos de dificuldade. Isaac também teve momentos de dificuldade, quando Deus disse que fazia-se necessário ir para o Egito, e ali conseguiria circunstâncias favoráveis para poder enfrentar a adversidade. E foi assim que aconteceu também. E é o que Deus deixa para nós essa noite. É o que Deus deixa para o nosso coração. Que nós vivemos em torno de uma promessa. Nós vivemos em torno de um milagre. Assim como Isaac é um milagre de Deus, assim você também é um milagre de Deus. Assim você também é uma promessa de Deus. Nós temos que permanecer fiel. Às vezes Deus vai colocar nós numa prova para ver se nós sairmos, ou se nós murmuramos, ou que nós esperamos a provisão de Deus, porque Isaac e Abraão sabia que Deus providenciaria um cordeiro. Às vezes Deus nos coloca numa prova esperando a nossa reação, qual vai ser aquilo que nós vamos nos comportar. Então fixamos os olhos nisso, porque o céu está aos nossos olhos. A Bíblia fala que nós estamos cercados de umas nuvens de testemunho, quer dizer, os nossos comportamentos todos é bem visto diante do céu, é bem olhado diante dos testemunhos. Então que nós também sejamos reconhecidos do céu por fé, que nós sejamos reconhecidos por fé, por atitude que agradou a Deus, não é? Independente daquilo que pensam, independente se Agar e Ismael zombaram de Isaac na sua nascência, quando Isaac passou com 8 dias de idade, ele foi circuncidado, e a Bíblia fala que Agar e Ismael zombavam, caçoavam de Isaac por causa da circuncisão. E, irmãos, independente do que falem, a gente tem uma promessa de Deus, você tem uma promessa do Senhor, e a promessa de Deus não falha. Aquilo que Deus promete, Ele segura na sua destra poderosa, Ele sustenta nas tuas mãos. A Bíblia fala, nosso Deus é tão grande que a planta do pé do Senhor está sobre o globo da terra. Olha o tamanho deste Deus, a planta dos seus pés está sobre o globo da terra. Deus, Ele tem todo o controle, Ele tem todo o poder. Então, continue firme, continue crendo. Assim como Isaac, ele foi uma referência
no Antigo e no Novo Testamento a ser lembrado como aquele que viveu em torno da fé, e através de Isaac as promessas de Deus foram se cumprindo através da geração de Isaac e da sua família. Assim eu creio também na sua vida, que através da sua vida a sua família será próspera, será abençoada. Às vezes vai vir momentos de escassez, às vezes vai vir momentos de provações de Deus, não é? Às vezes vem provações de Deus. O inimigo ele nos tenta, mas as provações são permitidas por Deus para testar a nossa fé. E nós aprendemos na palavra do Senhor como é bom ser provado por Deus, não é? Como é bom ser provado, porque Deus está testando a nossa fé, Deus está nos forjando por dentro para realmente mostrarmos em atitude como nós estamos na presença dele, não é? Abraão é lembrado como pai da fé porque Abraão ele exerceu a fé em circunstâncias, ele saiu sem ver, ele creu sem ver, ele ia sacrificar o seu filho sem ter o cordeiro ainda, mas crendo. E a Isaac viveu em torno disso. Isaac foi realmente uma referência agora do Antigo Testamento para nós também. E que nós possamos também ser uma referência futura e presente. Porque é assim que o céu espera de nós. E é assim que Deus quer que nós nos comportamos. Amém? Que Deus te abençoe. E Deus abençoe a tua casa, a tua família. E que possamos, irmãos, desfrutar das promessas do Senhor, sempre crendo na promessa de Deus. Amém? Vamos orar ao Senhor. Coloque em oração ao Senhor aquilo que você está precisando. Talvez você diz no seu coração, a promessa de Deus não está acontecendo, não está chegando. Será que vai acontecer? Será que realmente é uma promessa de Deus, aquilo que chegou aos meus ouvidos? Não é? Não se esqueça que Abraão riu também por dentro e Sara também riu no seu interior. Não que Deus era impossível de fazer com que a promessa viesse, mas Abraão sabia que a sua circunstância realmente era impossível, e às vezes Deus nos leva nessa circunstância, onde você tem a consciência que por você é impossível acontecer esse milagre, não é? Aí que Deus opera, porque Deus ele quer mostrar para a minha vida e para a tua vida que é através dele que o milagre acontece. Amém? Se você precisa de um milagre ou vive em torno de uma promessa, coloque em oração neste momento. A Bíblia fala que quando a esposa de Isaac era estéril, Isaac orou. E Rebeca foi agraciada, foi abençoada e o seu ventre começou a gerar. Então que você possa orar crendo. Talvez precise nascer um Esaú, um Jacó, precisa nascer um Isaac, porque também veio de uma mãe estéril. Mas para Deus não existe aquilo que é impossível. Vamos orar. Senhor nosso Pai, nós oramos neste momento por cada vida que tem ouvido esta mensagem. Eu quero, Senhor, em torno da Tua palavra, orar, Senhor, dizendo que as promessas do Senhor, elas se cumprem. Senhor, eu quero orar e dizer que existe um tempo determinado sobre todas as coisas. Ó Deus, eu quero orar e dizer que a promessa, ela não passa no mar do esquecimento. A promessa, ela é lembrada pelo Senhor. A Tua palavra diz que o Senhor vela pela Sua palavra. O Senhor se agrada em cumpri-la em nós. E assim nós vivemos em torno das Suas promessas. Vivemos em torno da Tua palavra, que é viva e que é verdadeira. Neste momento, talvez tenha vidas aqui orando e clamando ao Senhor por uma promessa, por um milagre. Eu creio que o Senhor é suficiente, capaz de curar, de estabelecer uma promessa, porque nós vivemos em torno de uma promessa do Senhor. Desfrutamos dos milagres do Senhor. Assim, ó Deus, entra neste lar, entra nesta casa e opera, Senhor, perante a fé, as bênçãos, a promessa a se cumprir no seu tempo.
e que o Senhor possa abençoar esta casa, esta vida que neste momento tem ouvido esta mensagem. No nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Deus abençoe. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus Cristo.